Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo até às 10h30 da noite aqui pela TV Brasil e pela rede pública de todo o país. Infelizmente, a história se repete. Com um gol de Henry, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo. Foi o melhor jogo das meninas na competição, mas na prorrogação, após o empate de 1-1 no tempo normal, a França acabou vencendo por 2-1. Segue na Copa, a seleção brasileira volta para casa. Na Copa América, vencemos bem, vencemos o Peru, estamos classificados para a próxima fase e agora aguardamos o adversário. A Argentina se classificou e enfrenta a Venezuela. Amanhã a gente vai saber quem será o adversário do Brasil nas quartas de final na Copa América. Na série Os Setentões, a última parte da entrevista com o técnico Edu Coimbra. Está bastante divertido, hein? E para falar desse e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro. Você viu logo aí na abertura ao lado do Maurício Costa, jornalista Marília Rigoni, ela que é da equipe de esportes aqui da TV Brasil. Conosco também nosso convidado, estava com saudade dele, está de volta, ele que foi zagueiro, hoje é técnico de futebol, Edno Nazaré, o Edinho, prazer em recebê-lo, Edinho. E como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Bom, vamos para a polêmica de hoje. O Felipe Melo disse que existe clubismo na convocação da seleção brasileira e acha que deveria ter um jogador do Palmeiras na seleção, que só não foi por conta desse clubismo. O Daniel Alves disse que existe clubismo entre os torcedores, que só torcem pela seleção quando um jogador do time deles é convocado. E na série Os Setentões, você vai ver daqui a pouquinho, o Edu Coimbra também fala dessa questão de clubismo na convocação da seleção. Junta tudo isso e a nossa pesquisa de hoje é a seguinte: existe clubismo na convocação da seleção? E entre os torcedores? Você, como torcedor, vai responder pra gente. Você participa em facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial, e também no nosso WhatsApp que vai aparecer aqui, que é o 21 97148 9270. Estou esperando a sua ligação. Existe clubismo na convocação da seleção? E entre os torcedores, quem senta no meio começa. Boa noite, Edinho. Você que já foi, entre nós, você é o que foi mais vezes convocado, né, para a seleção. Já foi alguma? Não, mas você foi mais. Boa noite, Edinho. Boa noite, existe ou não existe? Boa noite, Marília. Boa noite, Márcio. Boa noite. Não sei, acho que não. Acho que não existe clubismo, não. E nem também torcedor de clube que, se não tem um jogador convocado, não torce para a seleção. Nunca ouvi dizer isso, não. E nunca senti isso nas vezes que eu participei de seleção brasileira. Nunca senti isso, não. Mas eu vou só... Nas vezes que você participou, você jogava em que clube? Jogava no Fluminense. Então, você jogava no Brasil. E a grande maioria da seleção também. O que eu sentia na época era um bairrismo. Isso na época existia, né? Inclusive até da própria imprensa, entre paulista e carioca, né? Que queriam que seus jogadores estivessem sendo mais convocados do que a outra cidade. Inclusive, tinha até a própria convocação, tinha até uma maneira de você equilibrar essa... Então existe. Isso existe, o bairrismo existe. Né? Com outro nome, então, de certa forma. Bairrismo é uma coisa, clubismo é outra. Exatamente. Tá bom, então. Eu vou considerar, então, como não. Como não? Como não. Muito bem, não. Marília Rigoni, prazer em recebê-la finalmente na bancada. Obrigada. Aqui você já veio, inclusive, aqui com o Igor. Para você, existe esse clubismo? Pois é, Bocage, eu vou contrariar um ex-jogador aqui, que eu nunca fui convocado para a seleção, mas eu acho que existe sim por parte do técnico, até porque são jogadores que ele conhece mais, trabalhou, então ele vai chamar com quem ele já tem um certo entrosamento de repente. Agora, por parte da torcida, eu acho que não. É claro que, por exemplo, quem torce para o Corinthians, por exemplo, e vê o jogador que jogou no Corinthians, na Arena Corinthians, vai torcer mais, mas... Independente disso, ele vai torcer para a seleção. Eu já acho isso. Então, estou aqui até lembrando, o Valdir Espinosa, na semana passada, falando da Copa de 90, ele disse que o Eurico Miranda, à época, chamou o Lazzaroni, que trabalhava no Vasco. Aí ele, com todo o sucesso do Botafogo, não foi chamado. Então, de certa forma, é um clubismo. É um conhecimento, né? É isso que a Marília lembrou. É isso aí, eu acho que isso existe, né? Porque você... tem o teu clube, você conhece mais aquele profissional, você convoca. Nesse sentido, sim, é um clubismo, seria um clubismo, mas é mais um conhecimento. No tipo de trabalho, você
tem pessoas de mais ou menos do mesmo nível, você chama quem você... Tá proibido de responder. Não está falando, não, mas ele está falando aí, você está querendo agora... Porque, claro, aqui tem a nossa parte, né? Nossos participantes aqui nas redes sociais. Eu começo com um recado para você, que é do Márcio e do Bernardo Sterenburg. O Márcio é torcedor do Flamengo e segue você desde a época da TV Manchetes. Fala assim, poxa, Márcio Guedes, eu adoro você, mas eu sou Flamengo, né? Aí ele pede para você mandar um abraço para ele. Eu tenho que registrar porque o recado dele é o Márcio e o Bernardo. Um abraço para ele e obrigado pela atenção e pelo acompanhamento. Pois é, então tá dado o recado. Valeu, Márcio, valeu, Bernardo, 2 rubro-negros. E aí, Márcio Guedes, o Denir de Florianópolis diz que é claro que existe o clubismo, o Essivaldo de Boa Vista, Roraima, para mim não existe não, e sim jogador que não merece ser convocado. Vamos lá para baixo, que muita mensagem já entrou também. Promoção da noite, não, quero mudar a promoção da noite pizza. Esse horário, amigo, não vale. O Charles de Muricy dos Portelas, lá no Piauí, existe sim, sempre teve. O Joelmir de Natal, não é pouco não, principalmente por parte dos empresários, que ele acha que interfere também. E por fim, Márcio Guedes, o Humberto, eu acho que não é clubismo não, mas quem está num bom momento merece ser convocado. Ele fala de Japurá. Japurá? Não me é estranho não, sabia? O Edinho já fez sucesso em Japurá. Já teve um romance lá e que engraçado, esse nome me é estranho, Japurá. Japurá? É. Isso não é no Pará? Japurá, Pará. Arriscou? 1, 2, 3. Japurá? É. Me é estranho. Então errou. Não, deixa eu dar um chute aqui. Chuta. Bahia. Bahia, errou. Claro que errou. Fica no Paraná. Obrigado pela audiência. E aí, Márcio Guedes, tem ou não tem clubismo? Agora você pode falar. Essa pergunta é muito difícil, porque essa questão de clubismo, barrismo, você tem múltiplas ramificações. No sentido de que você vai convocar jogadores que você já conhece, como Marília muito bem aqui registrou, é claro que você vai dar preferência. Se os jogadores são mais ou menos iguais, caso do Tite, por exemplo, ele adora chamar o Fagner. Isso. Se o Fagner não fosse do Corinthians, eu acho que o Fagner não iria para a seleção. Porque ele conhece, trabalhou com ele, já é amigo dele, ele é bom de bola também, então tem isso. Isso que é coisa que eu acho até lícito isso aí. Isso não é clubismo? Não, não é clubismo, não. Isso é coisa Mas que foi ele já isso conhece. que o Vampeta se referiu. Sim, mas isso existe até certo ponto. Ele não vai chamar um qualquer. Perdão, Vampeta não. Obrigado, o Felipe Melo. Tudo bem, mas isso aí até certo ponto é normal. Se ultrapassar ele chamar um cabeça de bagre só porque é do clube dele, aí não vai, porque futebol é transparente. Futebol ninguém engana ninguém. Colocar um cara lá que não joga nada, vai reverter contra o treinador, entendeu? Agora, em relação a bairrismo, isso existe em torcedores, muito, é claro. Por exemplo, até de dirigentes em relação a técnico, sabia? Por que vem técnico só do Rio Grande do Sul? Por quê? O que será? Já há um bom tempo. Por que será, Edinho? Isso é uma boa razão também. Porque talvez sejam os melhores, né? Talvez, né? Mas É Dunga, Mano, Ou Filipão, por coincidência Tite, também. Acho que é mais coincidência. Eu vejo dessa maneira. E porque, inclusive, esses treinadores que são do Rio Grande do Sul, eles foram convocados para a seleção trabalhando em outra cidade. Eu tenho uma explicação para isso. Eu acho que no Rio Grande do Sul é um futebol força, que tem muita influência do futebol do Uruguai e da Argentina. E como o futebol brasileiro durante muito tempo foi um futebol só leve, de habilidade, eles quiseram importar sempre um pouco de força. Qual foi o treinador que foi chamado para dirigir a seleção brasileira que estivesse trabalhando no Rio Grande do Sul? Na época não sei exatamente. Não sei, então, mas quer dizer, então, ele tradição gaúcha, né? Nasceu Mano, lá. não veio de lá, né? E veio de lá. Sim, mas é a escola gaúcha. Da Mas seleção. A escola, é a escola gaúcha. que não não é? veio estava de, lá, não estava lá. Mas isso não interessa, é a escola gaúcha. Não, claro, mas ele mostrou a qualidade dele em outros centros, ou em outros centros, entendeu? A capacidade dele. O Eu próprio acho que Tite mesmo, ele começou no Caxias, fez a história dele no Corinthians. Claro, Né? o Mano Menezes também. É. Talvez o Dunga não. O Dunga foi um caso... O Mano também, que já esteve na seleção brasileira, né? Então, existe ou não existe? Qual o sentido que você quer dar isso? Sentido de Se patota? tiver um sentido, a gente de pode... patota? Aí não acho que Não, não. patota não, mas de clubismo de preferência. Eu acho mais que existe do lado do torcedor. Torcedor muito. Então sim. Clubismo de Bahia, existe muito. Só que o torcedor não convoca, né? Exatamente. Então, mas o Daniel Alves disse que quem torce contra a seleção torce contra o país. Você acha que é um exagero isso? Eu achei um pouco exagerado, porque, claro, ele ficou mordido da torcida vaiar a seleção, que também eu não acho legal vaiar, porque também a gente não foi tão ruim assim, não foi o melhor momento, esse início da Copa América, mas não foi tão ruim assim. Marília, há pouco tempo a torcida do Flamengo em peso, o jogo com o Flamengo aí, que ganhou no finzinho, virou o jogo no final.
Mas o clube não é O torcedor seleção. vai, o próprio time também, com uma espécie de provar que eles têm que dar brilho para eles. Tem né? que ser muito melhor, né? Exatamente. Tem até esse fenômeno também. Eu acho que é um pouco do brasileiro, que a gente quer ganhar de qualquer jeito, quer ganhar e quer fazer E bonito, o pior é quer quando identificam golear. a seleção com uma coisa política. E esse Então negócio de- torce contra a seleção por razões políticas. Então, tem isso aí. também. Esse Você negócio já de foi qualquer- vaiado. Hã? Você já foi Muitas vaiado. vezes. Então, pelo Principalmente Fluminense... em São Paulo. Principalmente Não, em São Paulo, por seleção e por clube. O que é pior? As duas coisas são ruins, né? Ser vaiado dá uma sensação, logicamente, que você não, Mas é que a seleção não correspondeu. é a sua torcida, Hã? né? A seleção é a sua própria torcida. E o clube também, né? O clube também. Mas dá uma sensação que você não correspondeu à expectativa, né? Mas é sempre é frustrante isso. Mas muitas vezes, como o caso agora da Venezuela, os jogadores profissionais, e eu me incluo nele também, a gente se entende que ali teve uma outra situação, porque o time jogou bem contra a Venezuela. Praticamente igual ao último jogo contra o Peru, só que não teve gol. O gol teve, só que o VAR anulou. E o gol é tudo, porque aí você se dá mais confiança, você fica mais solto. Tem aquele hábito, aquela tradição cultural até, que não podemos perder a vergonha perder da Venezuela. Também. A Em Venezuela casa, é uma isso série aí. de Só fatores. que a Venezuela tá é em outra casa, agora, né? Está em casa, uma Copa América em casa, contra a Venezuela. Não Exato. foi gol, mas não teve gol, mas como assim? E isso aí é uma coisa que às vezes está atrapalhando muito o nosso futebol, porque o que fica de fora do profissionalismo, né? A imprensa, a torcida quer gol, quer muitos gols, quer espetáculo, e às vezes atrapalha, porque os jogadores, como é o caso até do jogo contra a Alemanha, os jogadores vão para cima e você às vezes pega um time qualificado, que hoje não tem mais ninguém bobo. Essa frase é lugar comum, mas é verdade. Mas hoje é verdadeira mesmo, porque a gente vê a Venezuela antigamente, que todo mundo batia e batia O mesmo. Japão fez um belo jogo com o Uruguai. por exemplo. Exatamente. Copa América daqui a pouco. Então o que acontece? Aí você... Pois nem até me perdi o que estava falando. Da vaia, de ficar todos... e o externo que prejudica o Não, aí o lado externo profissional. aí você, dentro do campo, você perde a organização e o equilíbrio e se abre, o que aconteceu contra a Alemanha. Pois é. Né? Aí você se abre e toma 7-1, porque Então. um time qualificado como era a Alemanha. Muito bem, então a gente vai encerrando a pesquisa por aqui, tem muito assunto para tratar, você já viu que a gente quase foi embora por outros temas. Mas a pesquisa de hoje, então, é a seguinte: existe clubismo na convocação da seleção e entre os torcedores? facebook.com/no Mundo da Bola Oficial e o nosso WhatsApp é o 21 971489270.